Mais um bloco do curso básico de EPROC 3.0, o curso ponto de partida ou um curso com a finalidade de mostrar o essencial para começar no EPROC, o mínimo que você precisa para começar no sistema. No bloco anterior, eu mostrei o processo que é a nossa rotina de trabalho de clicar nos meus localizadores, selecionar um localizador, abrir a lista de processos, clicar no número de um processo e chegar até a tela consulta processual, detalhes do processo. Muitas pessoas passam a maior parte do dia nesta tela. Se fizermos uma escadinha, se fizermos uma análise, a nossa rotina de trabalho basicamente é uma escadinha entre essa tela consulta processual detalhes do processo e a tela lista de processos por localizador, movimentando um por um dos processos, no caso daqueles que trabalhem apenas com a movimentação unitária. Depois eu pretendo falar da movimentação em bloco. Depois falarei da movimentação processual em bloco. Nós estamos aqui agora falando da movimentação processual unitária. Eu falo mais detalhadamente disso lá na tela, lá na playlist MOP, Movimentação Processual no EPROC. Lá eu falo da unitária e a em bloco ou em lote. A tela consulta processual detalhes do processo é uma das telas mais extensas do sistema e ela pode ficar ainda maior se a árvore de eventos for muito extensa. Que a árvore de eventos lista todos os atos praticados no processo. Ela é um resumo, ela é um diário do processo. Por meio dela, nós não temos a necessidade de abrir todos os atos processuais, o que dinamiza muito a leitura e a movimentação processual. Veja então o tamanho desta tela, é uma das maiores do sistema. Mas o que torna essa tela grande em muito é parte da árvore de eventos que eu mencionei. Se eu quiser chegar mais rápido ao topo da tela, eu clico aqui na setinha e já vou diretamente para o topo. Essa tela é composta por aproximadamente 10 faixas. Vamos contar essas faixas. Antes, um alerta. Para saber mais dessa tela, ela é tão importante que eu falo dela detalhadamente na playlist Telas Detalhadas do EPROC. Falo dela também na movimentação processual, na MOP, movimentação processual no EPROC, e no meme, minutas em minutos no EPROC. Tamanha importância dela, nós falamos dessa tela em várias playlists, também falo dela no REMA, Rotinas de EPROC para magistrados. Ela é importante para servidor, para estagiário e para magistrado. Para conhecê-la a fundo, recomendo o vídeo respectivo dessa tela em telas comentadas do EPROC. Para a movimentação processual, recomendo o MOP e para a produção de minutas, recomendo o meme. Lá eu falo os detalhes específicos. Para que esse vídeo não seja longo, vou falar aqui do que é utilizável, do que é mais utilizável nessa tela, do que você precisa saber para não ficar perdido. Antes, vamos fazer uma contagem aqui do número de faixas dessa tela. Aqui é uma faixa de tarjas, não tem nenhuma aqui no momento. Ela é a primeira faixa, a capa 2, lembretes 3, assunto 4, partes e representantes 5, minutas 6, informações adicionais 7, nos EPROCs federais tem o resumo 8,
faixa de ações 9, faixa de preferências 10, a árvore de eventos 11 e a faixa de botões do topo que se repete lá no fim 12. Então nós temos aí 12 faixas nessa tela. A faixa de tarjas é importante principalmente para criminalistas com a informação de réu preso. Então, essa primeira faixa que aparece no processo criminal, com réu preso, prioridade em razão do Estatuto do Idoso. Então, a primeira faixa de tarjas já é uma faixa útil, principalmente para criminalistas. Na capa do processo, sem sombra de dúvidas, o campo mais importante é a situação. Falo lá no curso MOP, Movimentação Processual no EPROC. Aqui na situação, nós verificamos quanto tempo o processo fica em uma determinada situação do processo. Seja ele em movimento, seja ele em suspensão, em conclusão, enfim. Aqui, nessa tela histórico da situação, nós verificamos quanto tempo um processo fica em cada situação. Ele é muito útil, principalmente quando o processo já foi suspenso, para verificar quanto tempo já decorreu de suspensão. E, sem sombra de dúvidas, essa é a informaçãozinha que os usuários novatos de EPROC devem ficar espertos, o coração dispara quando aparece a situação movimento aguarda despacho. Significa que existe uma conclusão em aberto e outras vezes também pode significar que existe uma conclusão com irregularidade. Então, é muito importante sempre aqui na capa do processo ficar de olho na situação. É muito importante ficar de olho aqui na situação do processo. Principalmente, aqui aguarda despacho significa que tem uma conclusão de despacho em aberto. O outro campo importante dessa capa, a capa do processo, é essa faixa. Alguns se referem à capa do processo como se fosse essa tela inteira. Isso é no dia a dia, é informalidade. Tecnicamente, a capa do processo é apenas essa faixinha amarela aqui do topo que contém as informações que continham esse retângulo aqui do topo que continham as antigas informações as informações das antigas capas de papel. Número do processo, classe, autuação, órgão julgador, juiz. Nas capas do passado, a situação geralmente era uma fita durex ou um post-it que nós pregávamos na capa e não tinha localizador no passado, né? No passado eram os escaninhos, as gavetas, as prateleiras, enfim. Então, na capa, sempre olhe para a situação. Em localizadores, aqui nós realizamos a troca de localizadores. A gente pode tirar um localizador e a gente pode acrescentar localizadores por meio da faixa de edição. Aqui nós informamos um localizador e se a gente quiser cancelar a operação, se a gente quiser deixar como estava, desfazer qualquer alteração, nós clicamos em salvar. Mas se eu quiser acrescentar, basta clicar, aparecer essa faixa de edição e aí eu seleciono o localizador que eu desejo. Eu seleciono o localizador que eu desejo, mando salvar, e se eu quiser retirar um localizador, eu clico no X e mando salvar. Eis aí as operações que nós realizamos na capa do processo. A capa do processo basicamente é um local de troca manual de localizadores, a troca feita pelo usuário é uma troca manual, e a situação indicando se o processo está em movimento ou se o processo está com conclusão aberta, suspenso, remetido. Todas as situações que o processo pode passar estão indicadas
aqui na situação. Então, na capa do processo, se atente para situação e localizadores. Na faixa de lembretes, nós podemos fazer, na faixa de lembretes, nós podemos utilizar os lembretes para chamar a atenção para uma situação, para passar uma orientação. São várias as finalidades dos lembretes. Os lembretes ficam aqui anexados. Os lembretes ficam aqui anexados na faixa de lembretes. E se eu quiser criar um novo, eu clico em novo, digito o texto, posso alterar a cor e mando salvar. E uma vez que ele foi criado, aí nós clicamos no lápis para editar o conteúdo. Nós podemos preencher algumas opções, como o prazo de validade do lembrete, indicar um destinatário específico. Esse porque pode ser tanto o público interno quanto pode ser o público externo, e nós podemos desativar lembretes. Nós podemos reativar lembretes que já foram desativados ou que expiraram. A gente nunca perde um lembrete, então cuidado com a informação que você coloca aqui. Então a gente pode criar, editar, nós podemos criar, editar e desativar e reativar lembretes na faixa de lembretes. Muito utilizados os lembretes. Vocês podem definir, os usuários podem definir uma política de acordo com as cores, com o conteúdo do texto. É mais uma questão aí que as unidades podem estabelecer políticas de uso aí a respeito dos lembretes. E uma vez que ele já foi criado e editado, se eu quiser desativar, né, sinônimo de apagado, na verdade eles não são apagados, eles são desativados. Se eu quiser desativar, eu clico na lixeira, clico em OK e o lembrete ele é desativado, ele desaparece. Na faixa de assuntos, essa faixa não é muito utilizada. Por meio dela, nós estabelecemos o assunto do processo. Geralmente, os autores eles acertam o assunto, eles costumam errar a classificação da petição, mas eles acertam o assunto. Se for necessário alterar o assunto, basta clicar em editar e aí, clicando aqui no X, você apaga o assunto indicado pela parte autora e é possível, por meio dessa barra, fazer a pesquisa de assuntos. Uma das partes mais chatinhas do EPROC é a de assuntos, pois algumas vezes, aliás, os assuntos não são compatíveis com a classe processual. Então, ou você altera a classe ou você altera o assunto para que o sistema aceite uma compatibilidade entre o assunto e a classe. Utiliza-se pouco essa faixa de assuntos. A faixa partes e representantes é uma das faixas mais importantes, principalmente para você que trabalha com carta de citação, carta precatória, mandado, ofício, com qualquer ato que é direcionado a uma parte, principalmente aquelas que não têm advogado. Veja que esta parte tem advogado, que está cadastrado o nome dele logo abaixo da parte autora, e esta parte não tem advogado. Então, a faixa partes e representantes é uma faixa importantíssima. Ela é uma faixa importantíssima para uso e temos duas formas de trabalhar nessa faixa partes e representantes. A primeira forma é clicarmos sobre o nome de uma parte e, sendo essa parte pessoa natural ou pessoa jurídica, nós clicamos sobre o nome da parte e aí nós temos acesso aos seus dados cadastrais junto à Receita. As informações relativas a nome, documento, idade, filiação, endereço se encontram aqui nesse cadastro da pessoa. É possível clicar em atualizar os dados da Receita. Se houver alguma atualização junto à Receita Federal, o cadastro é atualizado aqui no EPROC. E
ao clicar em alterar dados pessoais, nós podemos atualizar por nós mesmos alguns dados do cadastro da pessoa. Essa tela alterar cadastro, essa tela alterar cadastro, ela é muito importante, principalmente na faixa de endereços. É aqui que o usuário vai atualizar os dados para que os documentos, cartas, mandados, ofícios, eles cheguem corretamente ao destinatário. Então, o trabalho pode ser feito tanto pela informação do CEP quanto pela informação do nome da rua. Aqui embaixo estão listados os nomes dos logradouros que se encontram ativos no cadastro da pessoa. Se o endereço já foi visitado e ele foi negativado, eu clico sobre o botão sim, ele vira não, significa que esse endereço, perdão, significa que esse endereço ele encontra-se negativado junto ao cadastro da pessoa. É possível ainda, aqui em listar inativos, ressuscitar, digamos assim, reutilizar endereços que já foram negativados e reativar esses endereços. Então, uma das formas de trabalho mais importantes é clicando sobre o nome da parte e quando nós marcamos para atualizar o cadastro dessa parte e dentro do cadastro da parte, uma das informações mais importantes é a faixa de endereços para gerenciarmos os endereços ativos para colaborar com o trabalho dos oficiais de justiça para que eles não cumpram diligências em endereços que já foram negativados. Então, uma vez que a gente faz qualquer alteração no cadastro da pessoa, a gente clica em salvar e clica em OK. E aí nós voltamos para a tela do cadastro. Então, essa é uma forma de trabalhar clicando sobre o nome da parte e aí atualizando os dados junto à Receita ou atualizando os dados, atualizando na secretaria ou na serventia ou no cartório os dados ou puxando os dados da Receita. A outra forma de se trabalhar em partes e representantes é clicando em partes e representantes no editar. E aí abrem-se os nomes do autor e do réu e nós aqui podemos fazer uma série de operações. Eu recomendo fortemente que assistam ao vídeo na playlist Telas Comentadas. Lá eu falo sobre as operações possíveis em gerenciamento de partes. Aqui em tipo de parte, por exemplo, nós podemos trocar os polos, o exequente vira executado, executado vira exequente, nós podemos mudar a classificação da parte. Situação é muito importante para os criminalistas, né, para aqueles que trabalham com EPROC criminal, de acordo com as fases do processo criminal. E aqui, para quem trabalha principalmente com fiscalização de justiça gratuita de custas, eis aqui um dos locais para informar no sistema se a parte tem justiça gratuita ou não. E aqui ações de gerenciamento, excluir uma parte, incluir uma parte, marcá-la como principal aqui nessa pequena faixa de ações. Aqui em gerenciamento de partes, o que se destaca? Associar procurador, incluir nova parte, principalmente representação de partes em caso de espólio, incapaz, nesses casos em que uma parte atua em nome da outra com autorização da lei, o botão que se destaca é representação de partes. Então, para o cadastramento de um advogado, nós clicamos em associar procurador. Eu falo mais dessa tela lá no Telas Comentadas. O representação de partes para o cadastramento,
de uma parte que fala em nome da outra e o incluir nova parte para incluir alguém no polo ativo ou no polo passivo. Falo dessas operações lá no Telas Comentadas do EPROC. Sugiro que assista ao vídeo que fala de cada uma dessas operações. Lá eu falo especificamente de cada uma. Acabei fechando mais do que devia. Reabro aqui. Então, recomendo que assista o vídeo referente a partes e representantes. Quem trabalha com expedição de cartas, mandados, ofícios, precatórios, coisas do tipo. Quem trabalha com intimação, com ato de cientificar as partes, recomendo fortemente que assista a playlist Partes e Representantes. Ela é muito importante. Esse vídeo aqui já chegou a 21 minutos. Para não alongar, vou separar num próximo bloco a continuação. Até lá!